Olá, meus amigos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à Degrau Cultural Online. Eu me chamo Igor Daltro, sou professor de Direito Administrativo, especializado na disciplina pela Escola da Magistratura aqui do nosso estado do Rio de Janeiro e venho aqui hoje para trabalhar com vocês um aulão voltado para o concurso do INSS sobre a Lei 8.112. E qual foi o nosso ideal aqui? O formato dos aulões, acredito que a grande maioria de vocês já esteja ciente e talvez até habituados. Nós teremos um pouco de teoria, um pouco de exercícios e depois teremos algumas dicas. Eu resolvi trabalhar de maneira pontual, tomando como referência o último concurso. Então, nós tivemos 3 questões que envolviam o tema remoção do servidor e tivemos também questões que envolviam as licenças. Logo, no primeiro momento, na parte teórica, trabalharemos as remoções. Artigo 36 da Lei 8.112. São 2 hipóteses de remoção e mais uma terceira que merece toda a nossa atenção, é aquela que justamente mais cai em prova. Depois faremos questões, onde nas questões finais veremos questões sobre licenças. E aí, na sequência, com as dicas, veremos as licenças da Lei 8.112, que tem maior relevância em questões de prova, através de tabelas, que talvez aqui para vocês fiquem um pouquinho pequenas, mas essas tabelas serão disponibilizadas para vocês através do nosso sistema, e aí vocês poderão ter acesso à tabela mais visível, poderão fazer o download, poderão imprimir as tabelas, e aí se torna acessível para vocês. Lembrando que eu também estou disponível a todos vocês nas redes sociais. Professor Igor Daltro, tudo junto, professor Igor, com I, se por Y a minha mãe tira a diferença, Daltro, D-A-L-T-R-O. Mas vamos lá, vamos começar? O nosso tema, como eu disse, remoção e licenças. Olha o artigo 36 da Lei 8.112. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro funcional, com ou sem mudança de sede. Então veja que na remoção, quem é deslocado é o servidor. Para você então que está nos assistindo, aquele momento da grifada. O servidor é deslocado na remoção. E aí eu já adianto que ao final da nossa teoria, no final justamente, no último slide teórico, nós temos a redistribuição, onde você vai ver que por conceito a redistribuição gera o deslocamento do cargo público. Tirar um cargo da Polícia Federal e colocar na Polícia Rodoviária Federal é redistribuição. Tirar um servidor da unidade da Barra da Tijuca do INSS aqui no Rio de Janeiro e colocar ele na unidade, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro, aí já é remoção, porque nós estamos falando do deslocamento do servidor, os cargos permanecem intactos. A remoção pode ocorrer, como eu disse, basicamente de 2 maneiras. Eu repito, tem uma terceira situação que veremos depois. O servidor pode pedir a sua remoção, ou ele pode muito bem dormir trabalhando em um posto do INSS e acordar com a notícia de que ele foi removido para um outro posto do INSS. Cabe aqui salientar que por disposições éticas que estão esparsas em vários códigos de ética, o servidor deve sempre ser informado previamente sobre eventuais remoções. Afinal de contas, isso pode impactar seriamente na sua vida, na sua família, etc. De qualquer maneira, ele pode pedir a sua remoção, onde a administração vai fazer a análise do seu pedido, ou ele pode ser removido de ofício. Professor, eu passo para o INSS. Estou aqui no Rio de Janeiro. Eu posso ser removido, por exemplo, para um outro estado? Sim, você pode. Eu sou obrigado a ir? Não, claro que não. Você pede a exoneração e volta a estudar aqui na Degrau Cultural. Agora, se você quer manter o seu cargo, é óbvio que você vai ter que ser deslocado, vai ter que aceitar esse deslocamento. Porque faz parte. Se você faz concurso para uma autarquia federal, faz parte do jogo. São as regras do jogo, você pode ser deslocado em âmbito nacional. Tá certo? Brincadeiras à parte, você não pode recusar, tá bom? É claro que eventual recusa geraria aqui no seu pedido de exoneração. No mesmo quadro funcional, isso quer dizer que a remoção ela ocorre dentro do INSS, tá bom? Porque a pedido de ofício, no mesmo quadro funcional. Então existe o quadro de funcionários, entre aspas, o ideal seria servidores, mas na expressão aqui quadro funcional cabe, no mesmo quadro do INSS. Então você só é removido dentro do INSS. Outra distinção entre remoção e redistribuição. A redistribuição ela pode ocorrer não somente no INSS, eu posso redistribuir, por exemplo, de um órgão para o outro. A condição da redistribuição é que seja deslocamento de cargo público de maneira permanente no mesmo poder. Então tem que ser no executivo, tem que ser no legislativo ou tem que ser
no judiciário. E por fim, a remoção pode ocorrer com ou sem mudança de sede. Lembra que eu disse que você poderia ser removido da unidade da Barra da Tijuca para o centro? Bom, você se manteve no município, mas pode ter uma mudança absolutamente sem mudança nenhuma de sede. Você pode ser removido de um setor lá na gerência do INSS para um outro setor na mesma gerência do INSS. Você não mudaria sequer o endereço da sua atuação, porém, atuaria em setor distinto, haveria a remoção neste caso. Seguindo, como eu já havia mencionado, a primeira remoção é de ofício, também chamada de no interesse da administração. A segunda remoção é a pedido, também conhecida como a critério da administração. A ideia é, de ofício depende única e exclusivamente de vontade da administração, o servidor se vê obrigado a acatar a remoção que lhe foi imposta. Já no caso da remoção a pedido, apresentado o pedido pelo servidor, a administração deve avaliar o caso e conceder ou não. Trata-se do famoso ato discricionário, onde ela tem espaço, tem liberdade para decidir se defere o pedido ou indefere o pedido. E agora, o ponto mais importante. A terceira hipótese, olha o que diz. Entende-se por modalidade de remoção, inciso 3, a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Traduzindo, nós temos aqui as alíneas A, B e C, onde, obviamente, teremos muito mais atenção na linha A. Neste caso, o servidor apresentará o seu pedido de remoção e a administração pública não poderá negar o seu pedido de remoção. Ela se vê obrigada, não de um ato discricionário, como vimos anteriormente, mas se vê obrigada a praticar um ato vinculado. Se atendidos os requisitos legais, que nós veremos aqui agora, a administração não pode negar o pedido de remoção do servidor. Então vamos lá. Qual é a primeira hipótese? Para o servidor acompanhar o cônjuge ou companheiro, que também seja servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Então aqui você tem basicamente 3 requisitos. Primeiro, o servidor que vai pedir para acompanhar alguém, ele vai pedir para acompanhar o cônjuge ou companheiro. Então, cônjuge é aquele legalmente casado, no papel bonitinho, e o companheiro é aquele que assinou a declaração no cartório, né? Nós conhecemos como é isso, é o, como é que é o ditado? O casado, alguma coisa de fé, uma coisa assim. União de fé, casado uma coisa assim. Mas, enfim, o companheiro é aquele que reside junto, vive uma união estável, mas que não tem o documento de casamento. Muitas vezes tem a declaração feita em cartório. Inclusive, seria o ideal para efeitos de comprovação. Esse é o primeiro requisito, ter um cônjuge ou companheiro. Segundo requisito é que o seu cônjuge ou companheiro, ele seja servidor público, civil ou militar. Então, ele pode ser da Polícia Federal, do Ministério Público da União, do próprio INSS, ele pode ser da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele pode ser da Polícia Militar, ele pode ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele pode ser auditor do Tribunal de Contas do município. Por quê? Ele pode ser servidor civil ou militar de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, de qualquer dos entes federativos, União, Estados, DF e municípios. O condão aqui é a proteção da unidade matrimonial, do casamento. Então, se o seu cônjuge é um servidor, tanto faz de onde ele é servidor. Ele foi deslocado pela administração dele, eu, administração federal, confiro a você, garanto a você, servidor federal, que possa acompanhá-lo. Você terá direito a essa remoção, desde que atenda, além dos 2 primeiros requisitos, que é ter um cônjuge ou companheiro servidor ou militar, de qualquer poder ou esfera, que ele tenha sido deslocado no interesse da administração. E aqui vale a ressalva de que recentemente o STJ, ele consolidou um tema que era muito discutido. E existiam jurisprudências conflitantes no próprio STJ. Divergência entre a primeira e segunda turma. Hoje, nós temos a certeza de que, se um servidor, cônjuge, apresenta o pedido à administração para ir a determinada localidade e a administração avalia esse pedido e concede a ele a remoção, o servidor federal que vai pedir para acompanhá-lo não tem o direito adquirido. Aí você vai falar, peraí, professor, mas vamos lá. O servidor federal tem um cônjuge ou companheiro, que é servidor militar, que foi deslocado no interesse da administração. Não foi. O deslocamento do interesse da administração, se você me permite aqui voltar rapidinho, é esse deslocamento, o de ofício. Porque durante muito tempo havia uma dúvida
sobre essa segunda hipótese, que era pedido. Olha, se ele pediu e a administração avaliou e acabou concedendo, existe interesse da administração, mas não. O STJ, a meu ver, de maneira absolutamente correta, entendeu que se ele pediu a sua remoção, o fato da administração avaliar não quer dizer que é de interesse dela, quer dizer que foi a critério dela, mas foi pedido do servidor. Então, o seu cônjuge, ele precisa ter sido deslocado pela administração de ofício, tá certo? Então, a gente tem algumas variáveis aí. Você é do INSS. Então, você, Joãozinho, Marinazinha, que nos assiste, que, aliás, ao final, manda mensagem pra gente, por favor, hein? Você, Joãozinho, Marinazinha, que nos assiste. Você tem um cônjuge, né? O seu cônjuge, por exemplo, você é do INSS, o seu cônjuge é da Polícia Federal. Ele chega em casa com a notícia de que ele foi removido do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Você chega para a administração e fala, administração, eu tenho um cônjuge ou companheiro, ele é servidor federal, basta que ele fosse servidor militar de qualquer esfera ou poder. E ele foi deslocado pela própria administração federal. Então, ó, Rio Grande do Sul, lá vou eu. A administração é obrigada a conceder. Exemplo número 2. Você é do INSS, o seu cônjuge é da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Ele é policial militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele é do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ele é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Tanto faz. Mesma hipótese, ele chega com a notícia de que não vai mais atuar no Rio de Janeiro, capital, e foi deslocado para Macaé. Então, esse servidor lá em Macaé, ele tem o direito, ao ver o seu cônjuge, na verdade, o direito não é dele, é do cônjuge, né? Ele vai a Macaé, o seu cônjuge pede para acompanhá-lo, o servidor federal, o Joãozinho, a Marinazinha, e a administração se vê obrigada a conceder. Por quê? Porque esse aqui é cônjuge ou companheiro, o servidor militar foi deslocado para Macaé pela administração. Então é obrigado a conceder. Terceiro exemplo, isso caiu no TRT do Paraná de 2013, salvo engano. 2013. 27 de março de 2013, eu lembro o dia. Falava aos meus alunos que um dia isso é quem prova. E caiu. Você é servidor do Estado do Rio de Janeiro. Você é do Ministério Público do Estado. Joãozinho, Marinazinha. Que tem um cônjuge. O cônjuge é, por exemplo, servidor federal do INSS. Aí ele, o cônjuge, chegou com a notícia de que foi removido do Rio de Janeiro para Volta Redonda. Aí você, servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, apresenta o pedido para acompanhá-lo. Eu te pergunto, se a questão de prova vem assim, o que você responde? Eu, se fosse você, de acordo com o seu edital, responderia? Não sei. Por que a resposta é não sei? Porque o cidadão colocou no conteúdo programático do edital, o examinador, que eu deveria estudar a Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Federal. Então não adianta ele falar que o servidor federal foi deslocado e que eu, servidor do Estado, vou pedir para acompanhá-lo. Por quê? Eu não conheço o Estatuto do Estado. Isso caiu numa prova do Paraná e a resposta era, claro, com um pavão enfeitado, não sei. Dizia assim, não podemos traçar nenhuma afirmativa, uma vez que o regime jurídico não é a Lei 8.112. Perfeito, esse era o gabarito. E a questão não merece nem um pouco de revisão. Ele exigiu de você que você soubesse, que você demonstrasse seu conhecimento de que eu não estudei o Estatuto do Estado. Você tinha que ter o discernimento na questão ali de que, olha só, esse cara aqui, ele é federal, mas ele foi removido. Você está me perguntando se o cônjuge dele estadual tem o direito de acompanhar. Eu não sei. Você tinha que ter o discernimento e responder dessa maneira. Vamos agora à quarta situação. Você é do INSS. O seu cônjuge também é do INSS. Aí ele estudou para um novo concurso e passou para auditor fiscal. 20 vagas, 19 no Rio de Janeiro e uma vaga em Roraima, por exemplo. Ele é o 20º colocado. E se tem uma vantagem de ser o 20º colocado quando tem 20 vagas, é porque você não vai esquentar a sua cabeça e escolher a sua vaga. Vai sobrar para ele a última. Adivinha qual que sobrou? A vaga em Roraima. Aí ele vai a Roraima. A administração recebe o seu pedido, Joãozinho e Marinazinha, para acompanhar o cônjuge. Ela é obrigada a deferir o seu pedido? Não. Ué, mas ela é a única vaga que tinha. Ele foi, então, deslocado pela administração. Não foi. Ele poderia muito bem ficar no INSS. Ele que escolheu ir para Roraima. A administração não força ele. Você tem que entender que a administração não pode romper o elo familiar. Agora, se o servidor manifesta algum tipo de desejo de se afastar da sua esposa, a ideia é, olha, ou do seu marido, que seja, a ideia é, eu não tenho culpa disso. O problema é de vocês, tipo Capitão Planeta. O problema é de vocês, o poder é de vocês, tá certo? Então a gente trabalhou aí várias variáveis desse caso, onde a última delas é,
Você é do INSS, o seu cônjuge é do Banco do Brasil, é da Caixa Econômica, é dos Correios, é da Petrobras. E ele é deslocado pela Petrobras do Rio de Janeiro para São Paulo. Aí você vai e pede para acompanhar. A discussão é, ele é cônjuge ou companheiro e foi deslocado pela administração, ok. Mas o servidor público aqui, essa expressão servidor público, ela está em sentido amplo, englobando o servidor estatutário e o empregado público, ou ela está em sentido estrito, englobando somente o servidor estatutário? Jurisprudência do STJ, amplo, engloba o empregado público. Portanto, neste caso, você apresentaria o seu pedido de remoção e a administração pública seria obrigada a lhe conceder. Ah, mas mesmo sendo o meu marido, minha esposa da Petrobras, sendo empregado público, a expressão servidor público está englobando tanto o estatutário quanto o seletista da administração. Então, é o seu cônjuge ou companheiro, é servidor, no sentido amplo, porque ele é empregado público, e foi deslocado pela própria Petrobras, que é uma sociedade de economia mista federal, integrante da administração pública indireta. Vamos passar rapidinho agora por outras duas hipóteses, onde a administração também não pode negar o seu pedido de remoção. Por motivo de saúde do servidor, mas não é só do servidor, do seu cônjuge, companheiro, ou dependente que viva as suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Então, vamos lá. Aqui nós estamos falando do servidor que, por exemplo, tem um problema de saúde e tem que fazer hemodiálise uma vez por semana. E na localidade que ele está lotado, ele precisa deslocar 100, 200 quilômetros para ter acesso ao maquinário que permita ele fazer hemodiálise. Obviamente, se ele faz isso uma vez por semana, ele fica debilitado. Ele não tem condições de ficar dirigindo e voltar para trabalhar no mesmo dia. Então, toda semana é desgastante e ele perde um dia de trabalho. Ele pode muito bem apresentar um pedido à administração para o seu deslocamento por motivo de saúde. E ele vai a um local onde seja, por exemplo, uma grande capital que tenha esse maquinário. Isso valeria não só para o servidor, mas também para o seu cônjuge, companheiro e, por exemplo, um filho, que é dependente econômico, que vive as suas dispensas e tem que constar do assentamento. Então, nasceu filho em forma, nasceu outro filho em forma, tem que constar do assentamento. A sogra foi morar com você, está lá encostada, você que banca, ela não tem rendimentos, informa que ela mora com você e que vive sob as suas dispensas, tá bom? E a terceira hipótese é o famoso concurso de remoção, que nos termos da lei é, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que eles estejam lotados. Traduzindo, é o concurso de remoção. Quando surge uma vaga no serviço público, antes de abrir essa vaga de maneira externa, ou seja, permitir que essa vaga seja disputada em um concurso público, a administração se vê obrigada a disponibilizar essas vagas internamente para os servidores que estejam interessados em se deslocarem, em pedirem remoção. Então é você que passou por um concurso do INSS, vai ficar lá longe da sua família, só aguardando a oportunidade para pedir para voltar aqui para a capital, se você for, por exemplo, como eu aqui da capital. Então, neste caso, você apresentaria o seu interesse nessa vaga, se inscreveria nesse processo seletivo. Embora leve o nome de processo seletivo, não tem qualquer tipo de prova. O que acontece aqui é a pontuação. Sabe quando você troca pontos de operadora de telefonia por celular? É por aí. Aqui você vai trocar pontos por vaga. Mas como eu ganho pontos, professor? Por dia de efetivo exercício. Se você trabalha no filé mignon, grandes capitais, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, nas capitais, você vai ganhar apenas 1 ponto por dia. Se você estiver, por exemplo, em zona de fronteira, zona fronteiriça, você está ganhando 4 pontos por dia, porque ela é muito mais desgastante. Então você acumula pontos mais rápido e, consequentemente, numa situação como essa, você estaria bem colocado, com grande chance de ser, por exemplo, o primeiro e ir para a vaga que deseja. Tá certo? E aí, para a gente fechar, pessoal, eu tenho aqui a redistribuição, que eu já falei, que é o deslocamento do cargo público. Ocupado ou não. Se tiver ocupado, o servidor vai junto. Se tiver vago, melhor ainda. Para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com apreciação do órgão central do CIPEC, que é o Sistema de Pessoas Civis. É ele que te paga quando você está, por exemplo, em disponibilidade. Servidor que fica no período de disponibilidade, sendo remunerado proporcionalmente ao tempo de serviço, é pago e mantido pelo CIPEC, que fica te pagando em casa até encontrar um cargo compatível e decretar o seu aproveitamento. Então, meus amigos, teoria passada, transmitida, cumprimos aí mais ou menos o nosso horário. Vamos agora às nossas questões. Vocês vão ver
como foi cobrado esse tema na última prova do INSS. Eu acho que foi o tema que escolheram, olha, vamos explorar isso aqui. E foi bem explorado. Eu apostaria que poderia ser explorado novamente, até porque tem essa jurisprudência recente afirmando e consolidando o posicionamento de que se o cônjuge pediu e a administração avaliou, ela não se vê obrigada a conceder o pedido de remoção do servidor que quer acompanhá-lo, uma vez que não foi no interesse da administração, mas sim a pedido, a critério da administração. Primeira questão. Considerando que determinado servidor público federal tenha sido removido para outra sede, situada em outro município, para acompanhar sua esposa, que também é servidora pública federal, e foi removida no interesse da administração, julgue o item seguinte à luz do disposto na Lei 8.112. Então vamos dar nome aos bois. Considerando que, vamos dar o nome de João a ele, servidor público federal, João, tenha sido removido para outra sede. Então João saiu do Rio de Janeiro e foi, por exemplo, para São Paulo. Situado em outro município, citei São Paulo como referência, para acompanhar sua esposa, Marina, que também é servidora pública federal. Vamos colocá-la no próprio INSS. João do INSS, Marina do INSS, ambos federais. Ela foi para São Paulo e ele foi acompanhando ela, porque ela foi removida no interesse da administração. Com toda essa história em mente, vamos julgar o caso. Ainda que o servidor e sua esposa, sejam integrantes de órgãos pertencentes a poderes distintos da União, a remoção do servidor poderia ser concedida. Essa assertiva está absolutamente correta. Está aqui o nosso gabarito. Por que essa assertiva está correta? Eu vou mudar o exemplo. João é do INSS e Marina é, por exemplo, vamos citar aí, pode pensar em qualquer órgão, do judiciário, que tem os tribunais. Ela é do TRF. Ela é do Tribunal de Justiça Eleitoral, o TRE. Então, coloca ela no judiciário. Aí vamos imaginar, mudar um pouquinho o exemplo, que João é do INSS no Rio de Janeiro, a Marina é do TRE no Rio de Janeiro, é deslocada aqui no Rio de Janeiro, lá para a divisa com o Espírito Santo, lá para a Natividade. O João apresenta o pedido para acompanhá-la e o fato dela ser do judiciário é indiferente, porque se você voltar lá atrás, você vai ver que basta ser servidor civil ou militar de qualquer dos poderes e de qualquer dos entes da federação. Então pode ser do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, pode ser da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Quem tem que ser servidor federal, de qualquer poder, mas servidor federal, é aquele que vai pedir para acompanhar. O primeiro que foi deslocado, o cônjuge daquele que você está pedindo, pode ser de qualquer esfera. Então, meus amigos, questão correta. A segunda questão toma como referência o mesmo caso. Então, vamos ganhar tempo, não precisamos ler tudo. É correto inferir, subentender, que houve interesse da administração na remoção do servidor, pois esse é um dos requisitos para a sua concessão. Então, vamos lá. A cônjuge foi deslocada, o servidor pede para acompanhar e a gente sabe que, nesse caso, a administração não pode negar. Se a administração não pode negar, o interesse da administração desempenhou algum papel nesse caso? Evidentemente que não. A administração não está diante de um ato discricionário, onde ela pode dizer sim ou não, deferir ou indeferir o pedido do servidor. A administração está diante de um caso onde ela é obrigada, absolutamente obrigada. A lei fala remoção a pedido, mas independentemente da vontade da administração. Então, o servidor pede e a vontade e o interesse da administração não desempenha nenhum papel neste caso. Então, meus amigos, a assertiva está errada. O gabarito dessa questão foi errado. Repito, porque não podemos inferir, subentender que houve interesse da administração. Afinal de contas, ela recebeu o pedido sem poder fazer qualquer tipo de juízo de valor, sem ter liberdade de decisão, sendo obrigada a deferir o pedido. Então, errado. Vamos à nossa próxima questão. A questão conta o mesmo caso, tá bom? A mesma situação, a gente vai direto, então, para a proposição. A referida remoção pressupõe o deslocamento do cargo ocupado pelo servidor para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Deslocamento do cargo é remoção? Vou bater de novo com vocês. Remoção e deslocamento permanente do servidor dentro do mesmo quadro funcional
com ou sem mudança de sede. Redistribuição é deslocamento permanente do cargo público no mesmo poder, sendo o cargo ocupado ou vago, tanto faz. Então essa questão está errada. Por quê? Porque o conceito nela de deslocamento de cargo público para outro órgão ou entidade do mesmo poder é o conceito de redistribuição, artigo 37 da Lei 8.112. E, portanto, a questão está errada. Vamos agora à nossa próxima questão. Aí a gente já encerra a remoção. E a gente, de certa maneira, abre espaço aqui para o segundo momento da nossa aula. A gente vai falar de licenças, né? A partir das questões e depois, na sequência, com as nossas dicas sobre os principais aspectos das licenças cobradas em prova. Julgue o item subsecutivo conforme o disposto na Lei 8.112/90. Como medida que contribui para a melhoria da qualidade de vida do servidor público, é-lhe facultado optar pela acumulação de períodos de licença-capacitação, caso não seja possível usufruí-los após cada período aquisitivo. Essa assertiva está incorreta, errada. Portanto, tem como gabarito errado. Por quê? Vamos lá. Vamos um pouco de introdução histórica sobre essa resposta. Antigamente, e talvez muitos de vocês que nos assistem não tenham ideia de que isso mudou, mas antigamente existia uma tal de licença-prêmio. No Serviço Federal deixou de existir na década passada. No Serviço Estadual do Rio de Janeiro, Municipal do Rio de Janeiro, continua existindo. No âmbito federal, já acabou. A licença-prêmio conferiu ao servidor o direito de, após 5 anos, sem faltas injustificadas e sem penalidades, eventualmente, que ele gozasse de 3 meses em casa. De férias, entre aspas, que não era férias, na verdade, era uma licença. Pois bem, meus amigos, isso não existe mais e foi convertido em uma licença chamada de licença capacitação. Tanto que o requisito para concessão é quase o mesmo. 5 anos sem faltas injustificadas. Lá na licença prêmio, se você ficasse 5 anos, mais 5 anos, mais 5 anos, você já tinha 15, né? Você tinha direito a 9 meses em casa. Inclusive, tinha uma aberração jurídica que permitia você receber em dobro para fins de aposentadoria. Então, por exemplo, o homem, vamos imaginar um homem, ele ficava 30 anos sem faltas injustificadas e ganhava aí 3 vezes 6, porque 30 anos seriam 6 períodos de 5, 3 meses. Então, dariam 18 meses, também conhecido como 1 ano e meio. Ele ganhava isso em dobro para fim de aposentadoria. Traduzindo, esse cara ia trabalhar mais 2 anos e depois podia se aposentar. Por quê? Ele batia 32 anos, já tinha esses 3 anos aí de licença-prêmio projetado para aposentadoria, se aposentava. Isso era um grande absurdo. Na época que a aposentadoria não considerava como principal fundamento a contribuição, mas sim o prêmio de trabalho ao servidor. A partir do momento que faz uma distinção entre tempo de serviço e tempo de contribuição, isso é deixado de lado. O artigo 40, parágrafo 9º da Constituição, veda qualquer contagem de tempo de contribuição fictícia. Então, essa projeção de 3 anos, ele não trabalhou e, consequentemente, ele não contribuiu. Não é possível mais. Isso, repito, na licença-prêmio, que existia. Agora, vamos voltar isso aqui agora para a licença-capacitação. É possível, como diz a questão, acumular? Porque na licença-capacitação, o servidor também pode ter direito a 3 meses. Pode ter direito até 3 meses. Por quê? O servidor chega para a administração e fala: administração, tenho 5 anos sem faltas justificadas, eu gostaria de fazer um intercâmbio lá nos Estados Unidos. Eu queria passar um tempo lá, queria aprender inglês, eu vou voltar a aprender inglês, até porque tem um curso atrelado no intercâmbio. Pode ser? A administração avalia e fala: não, indeferido. Mas que isso, administração? Poxa, eu vou fazer um curso, é capacitação. E ela diz: isso é ato discricionário meu. Eu já tenho nessa repartição todo mundo falando inglês. Para mim não é nem um pouco interessante que mais um fale inglês. Para que eu vou ficar custeando você para você aprender algo que não vai me servir de nada? Porque todo mundo aqui já fala inglês. Então, se eu precisar negociar um contrato, falar com alguma autoridade americana, eu consigo fazê-lo através de todos os outros servidores ou de mim mesmo, chefe. Agora, eu não tenho ninguém falando mandarim. Quer fazer isso na China, não? Aí eu concedo. A administração, é claro que ela não vai fazer essa negociação. Mas o que eu estou querendo dizer é que ela avalia o caso. Digamos agora que você tem apresentado um curso que é interessante para a administração. Algum curso lá de gestão de pessoas, alguma coisa assim.
A administração aceita, só que o curso tem duração máxima de 2 meses. Você vai ficar 2 meses fazendo o curso, tem que apresentar o certificado e ganha 1 mês em casa? Você, na verdade, gozará de no máximo 3 meses. Então, se o curso é de 2, você só conseguirá a capacitação por 2 meses. Durante esse período, o servidor permanece sendo remunerado, conta como tempo de serviço, contará para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade, mas não pode ser concedido durante o período de estágio probatório. Por quê? Até porque tem uma lógica, ele precisa de 5 anos, então provavelmente passou do período de estágio probatório. A questão vem falando que se o cara tem, por exemplo, 10 anos de sem faltas injustificadas, ele teria direito a, no caso, 2 períodos de 3 meses, ou seja, 6 meses? A resposta é não, porque não é acumulativo como era a licença prêmio. A licença capacitação é o seguinte, bateu 5 anos sem faltas injustificadas, quer tirar um descanso do teu trabalho? Inventa um curso, apresenta o pedido à administração e vamos ver se ela vai aceitar, tá bom? Não fique esperando acumular para tirar 6 meses de intercâmbio, não. Pede logo porque não acumula. E aí, para a gente fechar as questões, vamos à nossa 5ª e última questão. Todas, eu repito, do último concurso do INSS. Essa aqui eu não vou me estender muito, vou só dizer o que está certo e errado e vou para as dicas, porque na tabelinha a gente vai passar por essa licença. Julga o item subsecutivo conforme o disposto no 8.112/90. Em conformidade com a Lei 8.112/90, o servidor público poderá ser afastado do Brasil para missão oficial por tempo indeterminado? Essa assertiva está incorreta, portanto, o nosso gabarito é errado. Por quê? Missão oficial ou estudo no exterior, o período de afastamento do servidor não é indeterminado. É por, no máximo, 4 anos. E nós vamos ver isso justamente agora aqui na sequência. Vamos às nossas tabelas, nossas dicas, as tabelas adicionais. Tá aqui pra gente, pessoal. Eu repito, se tiver de alguma maneira pequena para vocês, esse material vai ser disponibilizado para vocês, se é que já não foi disponibilizado, talvez vocês já tenham acesso aí ao download. Temos nosso super, ultra, mega power assistente aqui, está dizendo que a gente tem sim esse material disponibilizado, então vocês podem baixar ele e abrir aí separado, dar zoom para entender de maneira perfeita. O espírito da coisa, dessa dica que eu estou dando para vocês a partir do nosso material, é que você entenda o material. Você, entendendo o material, você tem condições de decifrá-lo e imprimir, colocar em qualquer lugar e não errar mais questão sobre o tema licenças. Por quê? Porque aqui eu divido ele em colunas onde você vai ter critérios. Vamos lá. Primeiro, licença. Aqui eu vou dar o nome da licença, né? Depois você vai ver o prazo da licença. Depois, nós vamos ver se essa licença é remunerada ou não. Se contará como tempo de serviço. Se conta para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade, porque, eventualmente, você tem licenças que podem contar como tempo de serviço, mas não contam para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Então, ao mesmo tempo que o servidor está afastado, está contando ali para tempo de serviço, eventual promoção no futuro, mas não vai contar para fins de aposentadoria ou disponibilidade. Existe aqui uma conexão muito interessante que só tem 2 casos excepcionais onde ela é rompida. Se a resposta aqui em remuneração é sim, a resposta aqui em aposentadoria ou disponibilidade vai ser sim. Porque quando houve aquela reforma da Constituição, ficou mais atrelada a questão da aposentadoria, a contribuição do servidor. Pagou para aposentar, vai constar, vai contar como tempo de contribuição. A Lei 8.112 não tem a expressão tempo de contribuição, mas tem uma lógica por trás. Então, se o servidor, a resposta aqui é sim, é porque a administração está pagando ele todo mês. Se a administração está pagando ele todo mês, ela está descontando na fonte a previdência dele. Então, vai contar para efeito de aposentadoria porque ele está contribuindo. Então, existe uma lógica. Se aqui é sim, aqui também vai sim. 2 exceções somente, aí fica a dica. Os mandatos. Mandato classista e mandato eletivo. A resposta vai ser não aqui e sim aqui. Por quê? Porque no mandato classista, que é o exemplo do servidor afastado de licença para representar a classe de servidores lá no sindicato, ele não vai ser remunerado pela administração, ele vai ser remunerado pelo sindicato. E nesse caso, ele é remunerado, muito bem remunerado por sinal, e ele está descontando para a figura da Previdência. Então, embora ele não seja remunerado pela administração, vai contar para a aposentadoria, porque é uma licença onde se tem certeza que o servidor está recebendo. Então, ele vai estar contribuindo. E segundo, o mandato eletivo. Imagina você, é do INSS, em algum momento se candidata
e vai gozar do afastamento do mandato eletivo. Você se afasta do seu cargo e vai ocupar o mandato eletivo. Nessa situação, você ocupando o mandato eletivo, você não será remunerado pela administração, pelo seu cargo, mas sim pelo exercício do mandato eletivo. Então a resposta aqui é não, porque a administração pública, a sua administração, referente ao seu cargo, ela não te paga, mas, contudo, entretanto, todavia, você está recebendo pelo mandato eletivo. Então tem retenção de previdência, tem contribuição previdenciária. A resposta aqui é sim. São as únicas duas exceções. Nos demais casos, se aqui é não, aqui é não. Se aqui é sim, aqui é sim. Tá certo? Aí vamos lá. Por favor, eu gostaria de fazer uma observação importantíssima. Férias não é uma licença, tá? Eu só utilizei férias aqui como referência, porque férias é algo que todo mundo conhece. Então vamos lá. Férias. Prazo das férias. Quanto tempo de férias? 30 dias. As férias são remuneradas? Sim. Ainda tem um adicional de férias de 1/3. Durante o período de férias, está contando como tempo de serviço? Para efeito de uma promoção, para efeitos de concessão de uma outra licença, porque lembra que a capacitação precisa de 5 anos, sem falta de justificadas? Então, esse seu tempo aqui está contando para efeito da concessão da capacitação, tá? Conta para efeito de aposentadoria ou disponibilidade? Foi o que eu falei, ó. Se aqui é sim, aqui também é sim. Pode ser concedido em estágio probatório? Claro, porque o servidor, estando ele em estágio probatório ou não, ele vai ter direito a gozar de férias. E não suspende o seu estágio probatório, o que quer dizer que você goza de férias. Então, digamos que em algum momento você tenha tirado férias, tinham 2 anos e 11 meses de serviço público. Faltava só 1 mês para você finalizar o estágio probatório e gozar da tão desejada estabilidade. O servidor, quando goza dessa licença e ele retorna, ele provavelmente é estável. Porque se tinha 2 anos, 11 meses, faltavam só 1 mês. Ele ficou 30 dias, ele vai voltar já praticamente estável. Porque o período que ele está afastado não suspendeu o estágio probatório. Então, contou aquele período, ele bateu os 3 anos, está finalizado o estágio probatório, aprovado na avaliação especial de desempenho, o que é a regra. Eu nunca ouvi nenhum caso onde a pessoa tenha sido reprovada na avaliação especial de desempenho, adquire a estabilidade após a aprovação. Nesse sentido, pessoal, olha aqui, ó, vê se você consegue enxergar com clareza. Tratamento de doença e pessoa da família. É concedido inicialmente por 60 dias com remuneração, mas é admitida a prorrogação por mais 90, que daria um total de 150, sendo que os 90 não são remunerados. Só conta como tempo de serviço os primeiros 30 dias daqui de cima, da remuneração. Os 90 não conta nada e os 30 dias finais também não contam. Bom, para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, o que eu falei? O período que é remunerado vai contar para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Você pode tirar essa licença para cuidar, por exemplo, da sua mamãe, que é uma doença pessoa da família, uma vez que o pai e a mãe está incluído dentro do rol de familiares que essa licença pode ser concedida, e pode ser concedido em estágio probatório, porém vai suspender ele. Aí o que eu fiz? Quando a licença demanda algum tipo de informação, eu coloco aqui, ó, informações extras. São os requisitos que você comprove que a doença necessita de assistência, que seja a sua assistência, e não é possível conciliar com o seu cargo. Lembrando que é um período renovável de 12 em 12 meses. Então, a cada 12 meses, você pode gozar dessa licença, tá certo? Aqui você tem a licença do amor, né, a licença do afastamento do cônjuge, que você pode acompanhar o seu cônjuge que for, por exemplo, eleito para um mandato eletivo lá em Brasília. Você vai acompanhar ele por período indeterminado, mas por isso que é amor, hein? Olha lá, ó. Não recebe, não conta como tempo de serviço, não conta para aposentadoria ou disponibilidade e suspende o estágio probatório, podendo, evidentemente, ser concedida nele. Então, é muito amor, você abre mão de tudo. Eu costumo dizer que isso é plano B na vida, né? Você vai acompanhar o cônjuge, deu problema, você volta, o teu cargo está aqui te esperando para você reassumir e reestruturar a sua vida. Serviço militar, você foi convocado para uma guerra, período indeterminado, é o tempo que durar a guerra ou o tempo que você durar na guerra. Remuneração, você vai optar. Você pode receber a sua remuneração do cargo ou do cargo militar que você está indo ocupar. Conta como tempo de serviço, mais do que justo, está tomando tiro pela nação. Conta para efeito de aposentadoria ou disponibilidade, porque se é remunerado vai contar. Pode ser concedido em estágio probatório e não suspende o estágio probatório. Lembrando que no final o servidor tem até 30 dias para retornar, sem ser remunerado, tá certo? Além disso, aí ele já estaria faltando ao serviço. Próxima licença, próxima parte aqui, ainda é a primeira tabela de licenças da Lei 8.112. Nós temos atividade política. Essa aqui é muito confusa na lei, mas você tem que entender assim. O servidor, quando ele é escolhido pelo partido em convenção partidária
Para ser um candidato, ele já vai lá, ó, e pronto, se afasta. Já vai gozar da licença porque ele já vai começar a trabalhar na sua campanha. Vai fazer passeata, carreata, vai a programas de televisão, vai gravar propaganda eleitoral. Então ele não pode fazer isso trabalhando, senão ele utilizaria a máquina pública para auxiliar a sua candidatura. Então, a partir da escolha da sua candidatura, até a véspera do registro, ele não será remunerado. E aí também não conta como tempo de serviço, e também não conta para efeitos de aposentadoria ou disponibilidade. Pode conceder em estágio probatório e suspende ele. Por quê? Isso até a véspera. A partir do momento que ele é registrado na Justiça Eleitoral, ele passa a poder gozar dessa licença, ele passa a ser remunerado, perdão. E isso dura até o 10º dia após a eleição, sendo que ele só será remunerado por no máximo 3 meses. Por que isso, professor? Por que não bota ele para ser remunerado logo, desde do primeiro momento? Ah, porque senão o cara é inelegível, aí ele inventa a candidatura, fecha lá com o partido, só na malandragem, só para ele se afastar, ficar brincando de fazer campanha, mamar na teta do fundo partidário, vamos dizer assim, né? Eu não estou aqui fazendo, inclusive, crítica ao fundo partidário, né? Eu, inclusive, tenho até alguns questionamentos sobre isso, mas enfim. Aí ele recebe, tem acesso, vai curtir uma viagem o tempo todo, porque vai fazendo campanha, e chega lá ele é inelegível. Aí ele não vai ser registrado pela Justiça Eleitoral. Aí ele ficou recebendo esse tempo todo de brincadeira? Não. Isso aqui evita com que o servidor invente uma campanha que ele saiba que não vai prosperar. Então ele não será remunerado só a partir do registro que ele passa a ser remunerado e no máximo 3 meses. Mas não conta como tempo de serviço. Mas, como ele é remunerado, durante os 3 meses vai contar para efeito de aposentadoria ou disponibilidade. Concede estágio probatório e suspende ele. Aí chegamos na capacitação, que nós já falamos, né? Por no máximo 3 meses, remunerada, tempo de serviço, aposentadoria ou disponibilidade, não concede estágio probatório. Essas 3 últimas não concedem estágio probatório. 5 anos sem faltas justificadas e não é acumulável. Viu como você acertava a questão pela tabela? Tratar de interesses particulares, famosa licença sem remuneração. No máximo 3 anos consecutivos, você não é remunerado. Digamos que eu sou servidor e recebo um convite para treinar o maior clube de futebol da história do universo, da humanidade, do país, do mundo. O Clube de Regatas Flamengo. Eu recebendo essa proposta, é claro que eu vou procurar a administração e falar assim, administração, por favor, vou ganhar 200 mil para ser treinador de futebol. Me concede essa licença aí. Vou lá, nem que seja só uma aventura, eu não vingue nessa carreira, depois eu volto. Porque durante esse período o servidor pode exercer atividade remunerada. Então, ele goza dessa licença, não é remunerado, não conta como tempo de serviço, não conta para efeito de aposentadoria e disponibilidade, a não ser que ele procure o órgão responsável, imprima o boleto e fique pagando sua previdência. Isso ele pode fazer. E não pode ser concedida durante também o estágio probatório, né? Lembrando que é um ato discricionário, ela pode ser revogada, portanto, a qualquer momento, pela administração, ou o servidor pode pedir o fim da licença. Mandato classista, já falamos, né? É enquanto durar o mandato, admitido uma recondução, ou seja, você foi eleito lá representante do sindicato, pode ser reeleito. Não é remunerado, porque você é remunerado pelo sindicato, né? Conta como tempo de serviço menos promoção por merecimento, tá aqui. Conta para aposentadoria ou disponibilidade. Conta, professor? Sim, porque você está sendo remunerado pelo sindicato, é aquela exceção que eu te falei. E não pode ser concedido em estágio probatório. Somente para cargos de direção e representação, tá bom? Aí, pessoal, na sequência, vocês têm outras licenças. Licença de tratamento de saúde. Tá aqui, pouquíssimo cobrado. Então, essas aqui que são as licenças do capítulo de Seguridade Social, são pouco cobradas. Eu vou seguir. Fica de brinde para vocês. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, estou nas redes sociais à disposição de vocês. Professor Igor Daltro. Tá aqui em cima, ó, para vocês aí. Então, eu vou seguir. Nós temos também a gestante, paternidade e assistente de trabalho, que está no capítulo de Seguridade Social. E aí vamos aos afastamentos. Olha aqui, ó. Afastamento quando o servidor é cedido a outro órgão ou entidade, pode ser por tempo indeterminado. Se ceder ele para outro órgão ou entidade federal, a própria administração continua te pagando, o seu órgão. Agora, se ceder você para o Estado, ou para o município, ou para o Distrito Federal, aí quem te receber é que vai te pagar. Tempo de serviço contado, você está trabalhando, está recebendo, está contribuindo. Pode também ser concedido em estágio probatório, embora existam aqui algumas condições durante o período de estágio probatório. Você só pode ser cedido para cargos de natureza especial, cargos de comissão, função de confiança de níveis elevados, né? O chamado DAS 4, 5 e 6. E não suspende o estágio probatório. Aí temos o mandato eletivo, o cara que foi eleito. Sabe aquele cara que gozou da licença até o 10º dia após a eleição? No dia 1º de janeiro ele vai ser diplomado. Aí ele vai começar
a exercer o seu mandato eletivo. Ele vai gozar desse afastamento. Ele fica durante o tempo que for. Aqui não tem limite. Então, por exemplo, senador, 8 anos. Ficou 8 anos. Foi reeleito senador, mais 8 anos. Já está 16 longe do cargo. Foi reeleito senador, 24 anos. Já está 24 longe do cargo. Foi reeleito de novo, 32 anos. Já está 32 anos longe do cargo. Daqui a pouco ele está se aposentando e mal trabalhou. Sim, mas isso é possível. Ele não é remunerado, tá bom? A não ser que seja aquela situação dele poder acumular, que é o caso do vereador, ou no caso dele não ter compatibilidade de horário, no caso do vereador que ele pode optar por remuneração, mesma coisa valendo o prefeito, que não pode acumular, mas pode optar por remuneração. Conta como tempo de serviço, exceto promoção por merecimento, conta prefeito de aposentadoria ou disponibilidade, concede um estágio probatório e não suspende ele. E aí, pra gente fechar, pessoal, olha aqui, ó, olha a resposta da questão. Estudo ou missão no exterior, no máximo 4 anos, tá bom? Agora, o servidor ele é remunerado? Sim. Ou não? Ué, quando a administração cedeu você, por exemplo, para uma missão na ONU, ela vai te remunerar? Bom, provavelmente não. Por quê? Porque a ONU é uma organização internacional que o Brasil já integra. Então, ela não vai remunerar você. Por quê? Se ela já integra a ONU, ela já está contribuindo com a ONU. Então, ela mandou o servidor, a ONU, que já recebe você, que já conta com a ajuda da administração pública brasileira, que te remunere. Agora, se o Brasil não faz parte de uma organização, tá? Se o Brasil não fizesse parte da Mercosul, vai ceder alguém para algum tipo de órgão lá instituído pelo Mercosul. Não faz parte? Aí remuneraria. No caso, o Brasil faz parte. A ideia é muito simples. Se o Brasil está cedendo um servidor e ele não contribui para aquele órgão, então ele paga. A forma dele contribuir é dele ajudar o órgão, a entidade que o servidor está em missão oficial. Se o Brasil não contribui, se o Brasil contribui, ele já está dando seu auxílio. Então ele cede o servidor, mas ó, vocês pagam aí. A ideia é essa. Pode ser, concede, conta como tempo de serviço, conta prefeito de aposentadoria ou disponibilidade, o período, evidentemente, que o servidor está sendo remunerado, ou então, se ele está sendo remunerado pelo organismo internacional, também conta, concede estágio probatório, mas ó, suspende o estágio probatório. No mais, pessoal, fica para a leitura de vocês. Aqui é questão de pós-graduação no país, né? Nós temos pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. A regulamentação é quase a mesma para todos eles, a única diferença é que a especialização pode ser concedida em estágio probatório e os outros não podem, até pelos requisitos mesmo. Aqui não esqueçam as observações. E por último, nós temos as concessões, que também fica por conta de vocês, eu só chamo atenção para um detalhe. Uma alteração recente de 2017, no 8.112, mudou isso aqui. Por quê? Concessão de horário especial. Servidor estudante com dependente deficiente, servidor deficiente, tem direito a horário especial. Mas vamos lá. No caso do estudante, ele tem que compensar. Então, digamos, 2 vezes na semana o cara sai cedo para poder chegar na faculdade. Ele tem que compensar esse sair cedo nos dias que, de repente, ele pega tarde na faculdade, ele cumpre um horário a mais para compensar a liberação do horário especial. Já no caso de servidor com dependente deficiente e servidor deficiente, se por laudo médico ficar comprovado que ele não tem condições, que ele não vai comprovar, que ele não vai compensar, eles estão isentos da compensação. Olha aqui, ó. O servidor deficiente e o servidor com dependente deficiente, quando comprovada a necessidade por junta médica, terá concessão de horário especial. Antigamente, era só o servidor, salvo engano, o servidor deficiente. O com dependente deficiente não tinha esse benefício, ele tinha que compensar os horários. Ele tinha que repor os horários que lhe foram concedidos. Esse foi alterado recentemente no 8.112, permitindo que por laudo médico, por junta médica, ele fique isento. Tá certo, meus amigos? E aí, nós fechamos esse nosso encontro. Mais uma vez, vou renovar, tá aqui em cima, tá? Estou disponível a todos vocês nas redes sociais e é sempre um enorme prazer manter contato com vocês. Tá lá a minha página, tem também o Instagram, tem perfil pessoal, mas eu tento cada vez mais utilizar a página e o Instagram. E agora, fico aqui aguardando vocês para eventuais dúvidas. Temos algumas? Nenhuma? A gente aguarda algum minutinho? Não? Então é isso, meus amigos. Foi um enorme prazer. Se não tem dúvidas, eu vou presumir que todos vocês adoraram, que todos vocês entenderam tudo. E eu mantenho aqui. Se alguns de vocês não conseguiram mandar dúvidas por algum motivo, podem mandar depois através das redes sociais. E também temos os canais aqui da Degrau Cultural Online. Lembrando
que é comercializado aqui no nosso curso online, o meu módulo de Lei 8.112. São, salvo engano, 18 horas. É a Lei 8.112 de ponta a ponta. Já recebi inúmeras mensagens de alunos comentando o nosso módulo, que é muito completo. Então, assim, vale a pena. É um preço acessível. Eu não sei de cabeça dizer a vocês quanto é, mas é bem acessível. Então, vale a pena vocês, de repente, assistirem o nosso módulo de 8.112. Vai ajudar muito você na sua prova do INSS. Tá bom, meus amigos? Deixo aqui o meu grande abraço a todos e o desejo de bons estudos. Estude com vontade, com afinco, que o concurso público você chega lá. Tem meritocracia. Mesmo que você não parta do mesmo ponto de partida que os outros candidatos, você consegue, é possível. Forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.